Hoje é assim o mais complexo, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler, dar uma olhada no texto. O texto tem muita matemática, mas a gente não vai trabalhar aquilo, né? A gente vai tentar entender aquilo de uma forma verbal, e tudo que não seja P de Q vezes P, né? Que a gente não, né? Porque ali está meio brabo para. E eu confesso que eu mesmo levei muito tempo para entender aquele texto, viu? Hoje eu acho que eu avancei um pouco, mas não avancei tudo para dizer assim, eu compreendi o texto 100%. Mas vamos tentar aqui ver o que a gente desvenda e vamos conversar mais sobre os adolescentes. Se vocês quiserem interromper no meio e tudo, não precisa ser uma aula e depois vocês falarem. Qualquer dúvida, vamos tentando dialogar, porque realmente é um diálogo, né? A primeira coisa que eu diria é que as operações concretas, elas são em cima de classe, relação e número. O que é isso? O que isso quer dizer? Que elas são palpáveis, né? Elas são de coisas, né? De substantivos, de adjetivos, de colocar enfileirados, de classificar. Então, ela diz respeito ao conteúdo. Então, se você dissesse assim, numa escola, o conteúdo das operações concretas. Né? Então, todo o conteúdo que a gente trabalha até o 5º ano é essa coisa do classe, relação e número, que o Piaget chama de conteúdo. Outra coisa é a forma. É a forma. Como é que eu vou lidar essa classe com essa classe? Se eu disser que ela é maior que ou menor que, eu estou fazendo uma relação entre classes. Aí eu já estou falando em forma. Por isso que ele vai chamar de operações formais, porque ele agora vai superar a classe, relação e número, né? Quer dizer, que é o conteúdo, o substantivo, o adjetivo e tudo, para ele entrar nas relações entre as classes, as relações e os números. Então, ele vai chamar isso de formal. Então, é como se a gente diz, conteúdo e forma, né? O que é o conteúdo na escola? É tudo que é objetivo. São as cores, as formas, pequeno e grande, o nome das coisas, mesa, cadeira, vocabulário, tudo isso está no âmbito do conteúdo. A forma é a metodologia. Então, eu estou fazendo uma abstração assim, enorme, né? Para a gente tentar ver, numa escola, o que é que significa passar do concreto para o abstrato, tá? Quer dizer, passa não as crianças, mas o próprio movimento escolar. Ele sai do conteudismo, de só trabalhar em função de conteúdo, como a escola tradicional, porque o que a escola tradicional faz? Conteúdo. Aprenda isso, faça a prova e tenha nota. Aprenda isso e tenha nota. Então, não importa o que vai entre esses conteúdos. Numa escola com a metodologia piagetiana, uma metodologia do método científico do Lauro, vai se preocupar com a forma. Por isso é que o Lauro aparenta não dar importância a conteúdo, mas é besteira. Claro que ele dá, porque ele não tem outro conteúdo. O conteúdo é esse que está aí, classe, relação e número. Você olhou a humanidade, vai olhar Foucault, qualquer filósofo, ele está preocupado se o conhecimento vem da experiência, né? Quais são as inferências que fazem com que o conhecimento chegue na cabeça. Então, todo mundo está trabalhando os mesmos conteúdos. Né? E a escola está trabalhando o quê? Continha de somar, de subtrair, o que é substantivo, o que é adjetivo, gramática, as mesmas coisas. Então, o conteúdo é esse aí. O que vai importar agora no nosso método, né, no método psicogenético, é esse salto para compreender a forma. Como é que um menino sensório-motor aprende? Como é que um menino simbólico aprende? Como é que um menino intuitivo aprende?
como é que o menino operatório concreto e, finalmente, o abstrato, que ele vai ser exatamente o pensamento da forma, o que nós não temos na nossa sociedade facilmente. Até umas pessoas, alguns nossos amigos aí que participam das lives, tudo, perguntou se a pessoa pode mudar, né, de nível depois de certa idade. É muito difícil, viu? Tem um momento, um time, né, das viradas, né, e que vai dando esse salto, né? Então, para você chegar nas operações abstratas, é muito complicado. Por quê? Porque ela vai trabalhar a forma, não vai trabalhar mais os conteúdos. Não me interessa se aqui eu tenho gatinhos e cachorros, um conjunto de cachorros e um conjunto de gatinhos. É assim que pensa um menino até 9, 10 anos. O operatório abstrato, ele pode pensar, não, temos aqui alguns gatos, alguns cachorros, e muitos outros que não são cachorros, muitos outros que não são gatos. Então, se você estiver dizendo para ele que é só animais, porque ele pode fazer todas essas operações agora entre as classes e entre as ordens. Eu tenho uma ordenação 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Aí vem o operatório abstrato e diz, não, mas eu tenho também 1, 1, que é ele e ele mesmo. 2, 1, 3, 1, 4, 1. Agora eu tenho 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aí ele vai ampliando a forma dele organizar as ordens, as coisas, ao infinito, né? Enquanto que o pequeno ele tem que ter o conteúdo. De que você está falando? De classe? Então, esse aqui são gatos, esse aqui são mães, esse aqui são bebês, esse aqui são berços, isso aqui, né? Você vai fazendo os testes e eles se aplicam a aquela concretude, né? O que está mais próximo deles. O abstrato é o que faz o que tu faz, Patrícia, os blocos lógicos, aquela matriz. A matriz é típica do pensamento abstrato. Com o bloco. Ele só tem um lugar para cada lógicos. coisa. E é muito difícil os adultos fazerem. Bem mais difícil, eu sempre percebi isso, não sabia por quê. Que os adultos são mais difíceis. Por quê? Porque o pensamento está mais enrijecido. Né? Ou eles nunca alcançaram as operações abstratas, ou alcançaram, mas não tem par. Né? Porque você precisa ter os pares na sociedade. Com quem eu falo? Por isso o Lauro diz que é tão importante o grupo de adolescentes. Por quê? Porque quando você junta vários adolescentes, você tem os pares, entende? Para discutir, eles vão discutir tudo, tudo. Na minha época, tudo era discutível. Todos os filmes eram discutíveis, várias opiniões sobre os filmes, e tudo isso foi morrendo, né? E foi empobrecendo esse desenvolvimento típico do adolescente. A escola não promove a teorização que o adolescente pode fazer, então fica esse enrijecimento de quem é operatório, abstrato, e junto com os que não são nem operatórios abstratos, nem chegaram a ter esse desenvolvimento. Né? Ele fala, por exemplo, que o que a gente vai ver? O método dedutivo, né? Uma coisa é a indução, né? Por exemplo, o primeiro estágio da lógica, né, é a indução, o silogismo. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Isso é um silogismo e é uma dedução de premissas da lógica. Hoje em dia, eles têm esses negócios que eles chamam de robô, que fica achando as nossas palavras, chamando que isso é inteligência. Isso não tem nada de inteligência, tá? Esses robôs que pegam tudo que você falar, por exemplo, se você falar boneca, ele bota lá como uma regra. Onde tiver boneca, marcar. Aí o computador marca. Então, são regras
É o que chama de algoritmo. Hã? É o que chama de algoritmo, por isso que acha Exatamente. tudo, por isso que você acha tudo nas redes sociais. Então Exatamente, ele isso põe um não, mas algoritmo. isso não é rede. Isso Não, não é isso tem nada a rede. ver com Isso inteligência é uma tábua operatória de dedutiva. é Não uma é tábua. dedução. É Ah, um algoritmo, uma regra. Ele diz, um caça-palavra. quem procurou sapato? Aí aparece as pessoas que clicaram em sapato. Aí ele começa a mandar a loja de sapato para você. É como um caça-palavra. É É como é uma coisa. Seria só que o caça-palavra pode ser inteligente, né? Porque ele pode ter em diversas posições, né? Ele pode ter uma palavra ao contrário. E o algoritmo, para funcionar, ele tem que botar, então, para ser um caça-palavra, ele tem que botar boneca assim, boneca assim, boneca assim. Ele tem que fazer todas as possibilidades de boneca e ele não faz. Tá? Então, isso é mais do pensamento dedutivo do que dos algoritmos, né? Então, a gente vai diferenciar aí que esse negócio de achar as pessoas, ficarem mandando propaganda para a gente, para cada coisa que a gente abre, isso não tem nada a ver com inteligência abstrata. Ó, para uma inteligência artificial chegar à inteligência abstrata vai ser, talvez, eu vou estar morta, com certeza, porque na minha vida não cabe tamanho desenvolvimento mental da humanidade, né? Pode ser que um ou dois descubra, mas as pessoas não saberão. Quantas pessoas não sabem usar esses instrumentos? Milhares de pessoas não sabem usar a internet, não sabem usar a rede, né? Eu me lembro de uma não entrevista sabe nem fazer trajeto, da educação. não sabe fazer mapa de trajeto, Não que é a coisa sabe? mais, Essa né? mulher era super importante, né, na educação, tinha livros publicados e tudo. Aí ela disse: eu odeio o computador porque você clica no negócio, aí abre 3 possibilidades. Você clica, aí vai, depois você não sabe mais nem voltar. Uma pessoa que escrevia livro sobre educação. Ela não sabia voltar numa rede. Ou seja, ela não tinha nenhum objetivo, ela foi abrindo anarquicamente qualquer coisa. Porque eu sei onde é que eu quero, eu sei voltar para começar por outro canto. Né? Se a pessoa for operatória abstrata, vai saber fazer isso. Se não for, não vai saber. Né? O dedutivo, ele entra com outros componentes. Ele dá um exemplo até no livro, né? A brancura é cisne. Né? Então, todo cisne é branco. Mas existem objetos brancos que não são cisne. Tá? Aí ele diz, mas tem também cisnes pretos, negros. Então, mas temos objetos que não são cisnes e são negros. Existem cisnes que não são negros, outros que são brancos. Os brancos não são negros. Então, todo esse raciocínio para fechar uma pesquisa é o pensamento operatório abstrato. Para você ver como é difícil você conhecer alguém que tenha, né? Pode saber que é complicado as pessoas fazerem isso, né? A outra coisa que ele fala, além são as premissas, né? A hipótese, as premissas podem ser várias, como essas do cisne, enquanto que o algoritmo são regras. O algoritmo diz, você vai procurar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hashtag tal coisa, ponto e vírgula, tal coisa, underline, tal coisa. Então, ele bota todas as possibilidades que estão na internet para achar aquele objeto. Né? A dedução, não. Ela começa e eu tenho que aprontar as minhas hipóteses para começar a controlar as variáveis, começar a experimentar lentamente até eu chegar a uma conclusão. Né? Então, é fundamental, você olha como é importante os adolescentes fazerem experiências de ciência de verdade, não ficar só no blá, blá, blá de livros sobre meio ambiente. Tá? Ele precisa fazer ciência, como a gente fez naquela aula, né?
que a gente vai botar aí no canal, em que você, olha, eu tenho certeza que vocês, Carla, Carol, que estão aqui, Patrícia, quem participou daquela aula, não esquece, nem que seja, pelo menos, a sua experiência. Eu aposto que vocês sabem, pelo menos a de vocês, porque fez. Então, o método científico ele é uma construção hipotética, né? Por isso, nos cadernos nossos, né, na escola, tem ali hipótese, que começa com a adivinhação da criança dizendo quanto ela acha que vai dar naquele problema, e depois ela vai acertando. E na ciência sempre tem. Nós vamos fazer uma experiência com o que é que você acha que vai acontecer. É a primeira coisa que tem em todas as fichas de ciência. Por quê? Porque eu preciso primeiro lançar a minha ideia. Se ele for concreto, ele vai lançar coisas físicas. Ele vai dizer, vai ficar colorido, vai sumir a água vai ficar doce, o açúcar vai sumir. Ele aí começa a dizer coisas que são qualitativas, que são do conteúdo. E os abstratos vão começando a pensar, olha, é possível que eu juntando vinagre com água, a água fique com gosto de vinagre. É possível. Aí ele começa a tentar elaborar um pensamento e fazer agora a testagem e depois no final. Quanto mais infantil, mais ele diz que ele tinha razão, que ele tinha dito aquilo. Que é assim que o operatório concreto lida. Ele faz uma hipótese errada e no final ele diz, não, mas eu disse que era isso. Aí ele muda toda a história para dizer que ele acertou. Já o operatório abstrato, ele diria, não, eu tenho que experimentar de novo. Eu tenho que fazer novas experiências e ele vai aprendendo a controlar as variáveis. Né? Falei dos ciclos, fica cada vez mais complexas. Né? Esse mesmo processo que acontece na matemática, acontece na linguagem. Né? Os meninos pequenos das operações concretas vão trabalhar sobre os conteúdos. O que é conteúdo? São as coisas. São as qualidades das coisas. E são as ações que eu posso fazer com as coisas. Então, eu posso... Bebezinho sabe juntar e separar, botar dentro e fora, tira tudo da gaveta, bota tudo para dentro, pula dentro da boia, sai da boia, entra no pneu, sai do pneu, joga os brinquedos dentro da caixa, tira os brinquedos da caixa. Tudo isso são ações que ele pode fazer com as coisas. E aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até as operações concretas que ele faz agora com as classes, com as relações e com os números, para finalmente ele chegar no... Eu diria assim, nas conjunções. Todas as conjunções são, assim como os provérbios, né, as fábulas, são das operações abstratas. Então, quando a gente trabalha ali no limiar, né, do quinto ano, que a gente começa a trabalhar as fábulas, é muito importante que se conte fábulas, leia para as crianças e tudo, para que eles comecem a pensar alguma coisa que não está no texto. Porque a fábula, ela se caracteriza por isso. Se você disser por que a raposa disse que as uvas estavam verdes, ele vai dizer porque elas estavam verdes, ele viu que elas estavam verdes. Já um abstrato vai dizer, porque como ele não conseguiu, ele preferiu, em vez de dizer que tinha perdido, que as uvas estavam verdes. E que o Vox Populi, o povão, diz, quem desdenha quer comprar. Quer dizer, você está desenhando, mas no fundo você queria, não? Que é uma forma mais primitiva de traduzir a elaboração altamente abstrata das fábulas. Né? Então, todos esses livros infantis que enchem aí, né? Compram aos montes, o governo compra para as escolas públicas, tudo de fábula, tudo besteira, as crianças não entendem nada daquilo. As crianças não entendem que a formiga boa e a formiga má, não tem formiga boa e formiga má. A fábula é uma formiga que não deixa, diz para a cigarra, você cantou, agora dance.
no frio, não tem formiga boa na fábula. Aí não, mas tem que ter uma formiga que traz a cigarra para dentro de casa e não sei o que. Aí confundem, né? As fábulas todas estão deterioradas com as interpretações dos escritores de livros infantis, achando que sabem escrever e modificando as fábulas todas, o que as escolas, as histórias querem dizer, né? Qual era o papel daquilo. As fábulas, então, elas são uma preciosidade, né? Elas vêm desde a antiguidade, né? As fábricas de Esopo, passa pela Idade Média, né? Passa pelo La Fontaine, que já é na França, acho que já, né, na Idade Moderna, renascentista, não sei ao certo, mas ela tem assim, um histórico de elevado nível, né? Era como dar lições de moral. Em vez de você dizer uma coisa para a pessoa, você dava uma lição de moral através de uma história com os animais. Isso, por exemplo, é típico do operatório abstrato. Como todas as conjunções, os adjuntos, né? Um adjunto adverbial, por que uma coisa modifica um verbo, né? Eles brincaram muito nas férias, né? Esse muito nas férias está modificando o brincar, né? Então, ele é um adjunto ao brincar. Eles brincaram muito nas férias, né? A criança pode entender isso nas operações concretas? Não, não adianta dar nenhuma conjunção, adjunto adnominal, adjunto, os artigos, tudo isso são construções altamente abstratas. Por exemplo, as conjunções, elas estão, por exemplo, todas as negativas que está caracterizando as proporções, o que ele chama de pensamento proposicional, né? Então, tem que passar, né, todas essas questões da gramática para que esse menino compreenda, por exemplo, que ele nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. Olha, são 3 negações. O próprio menino, que nem é nem, não sabe o que estão dizendo dele. Provavelmente não tem operação abstrata. Né? Então, quando você diz nem isso, nem aquilo, ou você diz fulano fez isso, Maria foi ao cinema, embora estivesse chovendo. Uma relação aí maluca qualquer. Mas quando você bota o embora, ele está dizendo que ela não deveria. Porque o embora é uma luz em que ele não deveria por alguma razão. Então, todas essas conjunções que montam as frases, né? As mais complexas, né? Como mais, toda vida, ou eu fico em casa. O poema da Cecília Meirelles, né? O menino, quando está na pré-abstração, ali para os 10, 11, 12 anos, quando ele escolhe essa poesia no 5º ano, sem indução do professor, claro, para recitar na noite cultural, ele está escolhendo uma coisa incrivelmente nas beiras da abstração. Porque ela diz, ou sobe a escada e não fica no chão, ou fica no chão e não sobe a escada. Ou tomo sorvete e gasto dinheiro, ou não gasto dinheiro e não tomo sorvete. Inclusive, tem todas as negações, né, das opções. É sempre uma negação. Ela faz toda uma poesia belíssima, toda na negativa, de que eu faço isso, mas ela diz completo, né? Ela diz, ou eu ponho a luva e não ponho o anel, ou eu ponho o anel e não ponho a luva. Então, ela bota isso ou isso negativamente. Então, ela faz uma negativa em cima da negativa. Ela não diz ou a luva ou o anel. Ela diz ou eu boto a luva e não boto o anel, ou eu boto o anel e não boto a luva. Quer dizer, isso é o que ele chamou de recíproca, né? Faz uma inversa em cima da inversa. Essa dobra da inversa em cima da inversa, quem depois quiser estudar isso aí, eu não estou mais com idade para isso, então, essa é o que ele chama da operação recíproca, tá?
mas está aí no livro. Mas isso não diferencia muito a gente compreender o que são as conjunções. E que essas conjunções devem ser trabalhadas a partir do 6º ano, através de todos os jogos possíveis que um professor possa imaginar. Ele tem que ter, pelo menos uma vez por semana, um laboratório só para trabalhar conjunções, sufixo, prefixo. Eu boto uma frase: mamãe vai viajar para o Paraguai. Bote essa frase aí no passado, no futuro, diga que se mamãe estava feliz, se não estava. Aí começa a fazer várias colocações de problemas em cima de uma frase. Quem colocar mais coisas dentro da frase, o grupo ganha. Então, tem muitos jogos. Qualquer brincadeira que você fizer com isso, você faz avançar. Ele aprende, por exemplo, o sistema de dupla referência. Essa dupla referência eu só encontrei um jeito de explicar para vocês. É a esteira do aeroporto. Você entra na esteira, espero que todo mundo aqui já tenha ido no aeroporto, tem umas esteiras rolantes, você vai andando na rolante, a pessoa vai aqui do lado. Então, se você andar, e a rolante está andando, você chega mais rápido do que quem está fora. Se você for parado, você chega mais rápido do que quem está fora. Se você correr, então essa possibilidade da duplicidade de movimentos, apesar de talvez vocês nem estejam entendendo, o menino entende. Piaget diz que sem prova, sem nenhuma fórmula, eles fazem tudo isso na prática. Então, basta a gente ser humilde e dizer, eu não sei, mas aqui tem uma experiência que eles podem descobrir velocidade e tempo. Eles podem descobrir a métrica, velocidade e tempo. Você vê que a métrica está no 4º, 5º ano, né? Porque começa o sistema métrico a ser compreendido por esse menino abstrato, né? Tem o domínio da balança, né? Que é outra maneira também de você ver. Eu até, Patrícia, Carol, galera aí da escola, eu comprei agora, que vai chegar aí para mim, 2 balanças de madeira, de prato. Por quê? Porque eu quero deixar vou botar uma tampa e deixar os braços vazados, né? Porque a descoberta última, né, do peso, né, ele bota as duas aqui, diz que está igual, aí você amassa a cobra, aí ele diz que, aí quando ele passa no teste, ele diz que está a mesma coisa, porque você não tirou nem botou, se estavam iguais os pesos, então continua o peso igual e tudo. Mas ele tem que descobrir que há uma relação entre os braços, o tamanho dos braços. Então, por exemplo, eu posso botar aqui a mesma bola que ele disse que era igualzinha, aí eu pego a outra balança e arrasto o braço. Quando ele botar, um vai cair. E estavam iguais os pesos. Então, ele vai ter que descobrir mais ou menos o pêndulo, né? Ele vai ter que descobrir nos últimos estágios do peso que ele, se ele disser, porque não está aqui equilibrado, ele tem a conservação completa do peso. Porque aí ele vai afastar até chegar igual e reequilibrar a balança. Então, ele vai ver que, dependendo do tamanho do braço, né, o peso vai modificar. Então, por exemplo, se ele quiser fazer uma alavanca com peso, botando uma pedra aqui mais pesada, ali vai ter que ser maior. Se for muito curta, ela não enverga. Então, para eu pegar meu amigo que está lá embaixo no abismo para subir, eu tenho que tirar o peso aqui até ele segurar. Quando ele segurar no prato da balança, eu tenho que ir afastando até chegar ao equilíbrio da balança e ele puder pular fora do abismo. Um exemplo maluco. Mas só para... Eu comprei agora 2 balanças para a gente ter isso na escola, porque eu acho bem interessante pegar os meninos abstratos, né? Todos do 6º, 7º ano, aí, acho que o 5º ano também pode testar, ver o que eles dizem a respeito desse braço da balança, né? Que é o sistema de equivalência. Isso aqui equivale a isso, né? Então, por exemplo, eles fazerem a proporção entre... por exemplo, ele faz o rebatimento na simetria. O que é proporção? É ele ver se esse desenho aqui é proporcional a esse. Está mais ou menos do mesmo tamanho?
Saber fazer essas avaliações é fundamental. Vocês sabiam que o rosto é tanto mais bonito quanto mais simétrico? Então, se você botar uma régua assim no seu rosto, no espelho, você vai ver que uma narina... É horrível de descobrir isso, tá? Que é triste, porque você vai ver que uma narina é maior do que a outra, que um pedaço da boca é mais caído, que um olho é mais fechado, que tudo. Então, aí você pega uma Demi Moore, alguém já viu o filme com a Demi Moore? Aí você olha o rosto dela, é quase batido a simetria. Todo mundo acha bonito, não tem erro. Não tem ninguém dizendo que ela não é bonita. Não tem. Malu Mader. Todo mundo acha bonito. Por que todo mundo acha bonito? Porque o índice de simetria é... Então, eles já aprendem as simetrias, aprendem as equivalências e aprendem a proporção. Eu vou dar um exemplo aqui bem arriscado, mas é importante que a gente pense sobre isso. O que é que está pesando mais para as pessoas sobre essa questão dos prisioneiros do 8 de janeiro? É porque um ser humano que não seja burro vê que é desproporcional o que está acontecendo entre o crime cometido e a pena. E a pessoa vai ter uma... Peraí um minutinho. Ô, João, olha aqui a bateria que está acabando. Ver como é que liga aqui, eu acho que caiu. Que a pessoa, por exemplo, olha, um cara é bandido, né? O cara aí, por exemplo, lá mesmo, naquela história do 8 de janeiro. Eu peguei agora 2 casos, por acaso, eu estava vendo um jornal, e o cara que pegou a bomba e botou num caminhão que ia explodir junto a um aeroporto, foi condenado a 4 anos e já está em liberdade, porque menos de 4 anos as penas são comutadas. E uma senhora, uma mulher que escreveu lá de batom, numa estátua lá, sei lá o que foi, escreveu aquelas besteiras, perdeu o mané, de batom, foi condenada a 14 anos. Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de operações abstratas vê que há uma desproporcionalidade entre o crime e a pena. Eles podiam ter condenado todo mundo. Se tivesse condenado 2 anos, 1 ano, 6 meses, 8 meses, condenava todo mundo, ninguém ia chiar, não ia acontecer nada, ia todo mundo, se eles queriam dar uma lição, aprendia a lição e tudo. Mas fizeram uma coisa tão desproporcional que ficou uma coisa que a pessoa tem que ser burra para achar que aquilo ali é proporcional, né? Se você pegar o crime e o que a pessoa fez, né? Isso é o que o operatório abstrato faz, ver a proporcionalidade. E isso, na relação dos justos, dos meninos, eles vão ser mais justos do que muito adulto. Por isso, os adolescentes partilham até maconha, mas partilham tudo. Ele pode não querer o fumo, mas ele é incapaz de entregar aos amigos por causa disso. Ele pode pegar aqui o cigarro, passar por adiante, não fumar, mas ele está na roda, está com os amigos e tudo. Então, o grupo para os adolescentes vai mostrar toda essa justeza, as regras, por exemplo. Um adolescente não vai jogar o ó sem estabelecer as regras. Uma traição no ó é uma traição para a vida inteira. É a vida inteira. Eu tenho um amigo que ele traiu, e esses amigos, é meu ex-marido e um amigo meu, Nelson, ficaram com raiva, não sei o Alain, porque eu não convivi mais, mas anos, né? Porque o Cleto, ele dizia, estou fazendo uma aliança, você deixava só um exército, ia atacar os seus inimigos, aí, de repente, ele invadia o teu território. Tu só tinha um exército, aí ele entrava com centenas, né? Então, era considerado um traidor. Né? Então, isso no meio dos adolescentes todos, os jogos são todos com regras, todos definidos, todos colocados, né,
para que haja uma harmonia nessa convivência, né? Então, eles são extremamente proporcionais, né? Eles são proposicionais, quando eles falam que eles têm esse nível verbal, né? Eles criam, recriam no grupo de adolescente todos os princípios da moral e do direito, que é o direito é a proporcionalidade. Quantas vezes o jovem diz, cara, deixa isso para lá, cara, perdoa o cara fez isso, mas ele não é mau. O adolescente né, ele apazigua, né? Ele tenta uma lei que incorpore todo mundo. Se a pessoa for muito infantil, é expurgada do grupo. Aí você até acha que estão implicando com fulano e tudo. Não, fulano não está no nível de grupo. Você pega os adolescentes com níveis mentais diferentes, não vai formar grupo, não forma. Só forma entre os iguais. Isso Lauro provou na escola secundária moderna, na experiência no HP dos Santos. Os adolescentes só se juntam, as crianças se juntam pelos seus níveis mentais. Podem querer de todo jeito, mas vocês não conseguem. Você consegue ter uma amizade mais superficial. Oi, boa noite, tudo bem? Conversar. Você conversa na manicure, você conversa no cabeleireiro, você conversa na loja, você conversa em vários lugares com várias pessoas. Mas na hora que você senta num bar, tem que ter alguma coisa em comum. Ou você tem vida em comum, ou você tem histórias em comum, ou você tem um intelecto em comum, um objetivo em comum. Alguma coisa tem que unificar para que aquelas pessoas se engrenem como um grupo, como grandes amigos, né? Você só se torna grande amigo quando essas coisas vão se juntando, né? Então, isso são os adolescentes. No final, ele fala muito também na questão da probabilidade, né? Ele fala do teste do pêndulo, né? Que é a mesma coisa, criança pequena, né? Os teus, Carol, se você botar um pêndulo, né? Aí você modificar os pesos, né? Ele vai achar que o pêndulo vai balançar mais se ele impulsionar com mais força. Aí ele vai ver que não acontece isso. Aí ele vai achar que é o peso. Se for mais pesado, vai balançar mais. Até que, quando ele entra nas operações abstratas, ele se apercebe que é o comprimento da haste que vai dar o nível de balanço de um pêndulo, né? Então, mas esse teste está lá, bem direitinho, bem explicadinho, não teve maiores problemas, né? Ele também mostra um teste, né, que eu achei super interessante, que é para o laboratório de ciência. Ele pega, são várias hastes, as hastes têm tamanhos diferentes, materiais diferentes e espessuras diferentes. E aí ele vê como é que equilibra essas hastes, né? E aí o menino vai experimentando, aí você vê os mais operatório abstrato, que pega as do mesmo material, né? Aí ele agora separa o material, aí pega o material e experimenta com todas as espessuras e com todos os comprimentos. Depois ele vai pegando um a um. Isso é ciência. Ciência é fazer uma experimentação, como nós vimos esses dias, né, Patrícia? Da criança pegou ela escolheu primeiro o menor, aí pegou a partir daquele menor, ela foi testando todas as réguas. Também comprei as réguas, vai chegar para mim aí. Se a escola quiser me pagar, eu vou aceitar. Mas eu comprei as balanças, eu não resisto. Comprei as balanças e comprei as varinhas da ordenação. Então, é isso. E eles trabalham muito as combinações matemáticas. Esse é o jovem, esse é o menino que precisa ter lugar de fala, e a escola não dá a ele lugar de fala. A escola não deixa eles falarem, ficam dando matéria nos quadros compulsivamente para que eles passem no vestibular, colocam eles, não deixam grupamentos, né? Ou os pais também, todo grupamento para os pais é ruim, como se eles não tivessem tido seus grupamentos, né? Como se nós todos não tivéssemos tido nossos grupamentos, né? Eu aprendi com a minha mãe que a minha mãe ia dentro da minha cabeça. Eu não ia fazer nada
que fosse contra a moral. Fazia besteiras, né? Coisa tola que da adolescente faz, né? Teve uma época que a gente roubava livros nas livrarias, a gente roubava comida no supermercado para acampar, umas idiotices, até que foi preso um e acabou essa brincadeira, que foi parar na delegacia, por causa de besteira. Então, essas coisas que adolescente faz, que são meio delinquentes, né? Acaba fazendo alguma coisa errada, se faz, né? Escondidos dos pais. Mas a maioria da moralidade tem uma mãe dentro da gente. Não tem? Uma avó, um pai, que diz: você não vai fumar maconha se seu pai disse que era errado. Não vai. Se você tiver uma estrutura familiar, né? Quando eu disse assim, passar, é porque essa foi a minha geração. Eu sentava com todos os meus amigos no Cabo Frio, alugava uma casa, um monte de adolescente, pegava o cigarro aqui e eu passava adiante. Estava dentro de mim. E também não era excluída por isso. Não, E não, também eu não era era. queridíssima. Não, um extremo respeito. Todos os Porque meus não amigos me é uma chamavam questão para de fazer tudo. tudo igual, porque quem faz tudo igual é o bando. O Sim. grupo, quem faz tudo igual é o bando. Quem tem que se submeter ao externo é o bando, porque o grupo, ele lhe respeita. Ele respeita, tudo bem, você pode não fumar, você só não pode entregar, que é diferente. Se seu Né? filho estiver fazendo tudo porque os outros fazem, pode saber que não é ainda um adolescente. Pode proibir. Proibir. Aí ele é Quer baixo nível. amadurecer. Aí ele é Mas se ele baixo nível estiver demais. maduro... Hã? O que é, pai? Aí ele é baixo nível demais. É, às vezes é baixo nível, não dá para ficar no grupo, porque fica fazendo tudo que os amigos fizeram. Ah, por que você estava ali? Porque estava todo mundo. Porque não, diz para todo mundo não ir. Nossa, você não sabe o que foi minha geração. Você não tem ideia. E eu cruzei. Sei tudo o que fiz e o que não fiz, porque fiz, como fiz. Entende? Entende? Eu sou uma geração da revolução, da pílula. Né? Você não tinha prestação de conta a ninguém. Você só tinha seus valores. E aí dependia, né? Por exemplo, virgindade para mim não era um valor como era, por exemplo, a minha irmã, sei lá, né? Como é que era as sociedades, né? Mas hoje em dia isso está voltando, né? Eu tenho a minha vida, as minhas coisas. Mas se o adolescente estiver acompanhando todas as besteiras porque os outros fazem, ele não está pronto. Então, vocês têm que ver na escola como é que eles estão se agrupando. Por exemplo, ficar mandando um que é bobo, que não é abstrato, a fazer as porcarias, besteiras. Né? Por exemplo, quem é que joga papel higiênico dentro de vaso? É operatório concreto. Só um operatório concreto pode ter interesse numa babaquice dessas. Jogar coisa dentro de vaso sanitário. Porque a escola é o pau que rola essas coisas, né? Se deixar, eles entopem, né? Isso é tudo coisa de menino no operatório concreto. Abstrato, eles querem ficar na roda ali, conversando. Abstrato, eu achei isso um absurdo. Como é que a pessoa se dá o trabalho de prejudicar toda uma coletividade? Por que eles Pronto. dizem isso? Eles Isso é que dizem, é não, vai lindo, viu? prejudicar toda a coletividade por causa de uma besteira dessa. Olha, só eles dizerem isso pode ser saber que você está formando meninos de altíssimo nível. Saber o que é o coletivo e o que é. Não que o outro seja condenado, claro que ele tem que ser punido pelas besteiras que ele fizer, até porque as operações concretas é o soldado. Ah, fez besteira? Vai ali para o cafofo, né? Vai ter que pagar a pena, vai ter que pedir desculpa, e essa coisa toda, porque eles estão na lei e na ordem. Mas não é crime eles fazerem isso, porque é da idade. Mas um abstrato, se você pegar um menino abstrato, desse tipo de besteira, né? Não tem isso, não tem. Você vê que, por exemplo, por exemplo, os grafiteiros, eles são a mais abstratos. Esses que fazem sempre a mesma coisa, aquilo é operatório concreto. Todos que evoluem dessa babaquice
e tentam fazer desenhos na cidade, mesmo que você não goste, mas eles são mais abstratos. Eles já percebem que ele quer pichar, mas pode ser uma coisa bonita, uma coisa útil, um design, está entendendo? E aí apareceram tantos grafites, né? Bonitos nas cidades, né? Apareceram muitas coisas bonitas, né? O bobão é aquele que fica com aqueles... Parece um pi, né? Tem um que parece um pi. Para mim, aquilo é πr ao quadrado. É a medida da circunferência, πr2, que é a tolice, né? Então, se você tem uma educação de leitura, de discussão, de tomada de consciência, como diz o Lauro, de divisão de materiais, de fazer pesquisas juntos, né? De fazerem feiras, de fazerem teatro, de organizar peças, de ler Grécia. Você não cria idiotas. Muito difícil fazer uma coisa que não seja por um desequilíbrio dele. É uma coisa muito, muito particular, porque a formação está pronta para superar dificuldades, superar depressões, superar a tristeza, superar perdas, superar tudo. É isso que o operatório abstrato tem que aprender. Por exemplo, que todas as pessoas morrem, que não é se, é quando. Né? E que nós estamos frente a isso todos os dias, todos os dias. Todos os dias, qualquer um de nós pode morrer. Qualquer um de nós pode perder. Qualquer um de nós. Gente, eu fui enganada em WhatsApp. Eu passei uma fortuna de dinheiros para um idiota, achando que era meu filho, pedindo um favor. Então, todos nós cometemos erros, somos idiotas, morremos, temos doenças. Todos nós somos pessoas. Pessoas. O nível mental é o nível que vai nos ajudar a superar essas coisas. Por exemplo, eu não fico nem um pouco triste com esse dinheiro que eu perdi. Porque com esse dinheiro que eu perdi, eu aprendi uma outra coisa fundamental. Gastar aqui e agora, não tem amanhã. Um pouquinho assim. Acho que quem tiver 40 anos, 50, ainda pode juntar um pouquinho. Mas eu, com 72, não junto nada. Eu junto só para a próxima viagem, junto só para a próxima cafeteira. Agora eu quero uma cafeteira, então eu estou juntando para a cafeteira. Por quê? Porque eu aprendi com aquele erro, né? E é tudo tão efêmero, é tudo tão rápido, né? A vida passa assim rápido demais que você não vai ficar esperando, né? Que o mundo caia na sua cabeça ou entrar numa depressão e ficar fora do mundo, numa tristeza. Não, tristeza vem, tristeza vai, a alegria vem, a alegria vai, tudo é muito fluido, né? A menina que dizia, né? O mundo, a vida é fluida, né? Essa filosofia líquida, né? Que são coisas que a gente não agarra. Você não agarra, né? Um operatório abstrato percebe isso, que você não agarra nada. Não agarra nada. Você pensa no pessoal do Rio Grande do Sul. Pensa numa pessoa que tinha sua casa, seu carro, sua geladeira, sua airfry, sua cafeteira, sua sei lá o quê. E da noite para o dia não tinha nada. Estava num galpão, dormindo em colchonetes doados pelas pessoas, e até hoje estão lá, sem nada. Então, é tudo é fluido e passageiro. Né? Então, você tem que ter a maturidade intelectual e tentar criar crianças capazes de viver com solidez, né? Com segurança, com tranquilidade, com desafio, com vontade de fazer diferente, vontade da coletividade, do mundo, fazer um mundo melhor, jogar no futuro, né? Porque ficar contando moeda em casa não vai dar em nada. Eu garanto que não dá em nada. Então, é preparar essa nova geração para ser mais criativa, para criar soluções para o mundo, para criar novas fronteiras para tudo, né? Então, eu fico com muita pena de ver as escolas não darem nenhum espaço
para esse menino, né, que o Lauro escreveu um livro só sobre isso, chamado A Juventude como Motor da História. Esse livro foi para mostrar que a juventude é quem muda a história, não somos nós velhos, não somos nós professores. Nós somos os que auxiliam, né? Que mostra a luz, que acende a lanterna para que eles vão cada vez mais longe, porque eles podem ir muito mais longe do que nós. Eu acho que todo mundo aí que trabalha com adolescente, que trabalha com criança e tudo, deve ler esse livro, A Juventude como Motor da História. Tem na escola, inclusive, tem várias cópias, né, que pode emprestar e tudo, porque é um livro que, principalmente o pessoal que trabalha com os adolescentes, para entender, né? O Lauro era fantástico nisso, né? Porque ele era um apaixonado pela juventude, né? A juventude para ele era tudo que havia de bom no mundo é chegar às operações abstratas. Era chegar à possibilidade de mudar o mundo, porque já passou pelas operações concretas, pelas percepções, já errou, já fez todas as bobeiras das operações concretas e agora está preparado para todos os possíveis, né? Então, acho que esse livro dele é muito interessante por causa desse detalhe, né? Gente, tem alguma pergunta aí? Já estamos no finalzinho. Eu, com esse capítulo, eu encerraria o livro. A Patrícia está insistindo em ter mais uma sobre os fatores do desenvolvimento, que é um anexo desse livro. Então, eu vou tentar fazer rapidamente. É importante sim. É uma compreensão sofisticada de cada coisa da metodologia. Por isso é que eu estou insistindo. É porque ela tem uma sofisticação sobre a metodologia, para você entender o que é que costura tudo. Eu, pelo O que é menos, que amarra, né? o que é que amarra. Eu só estou insistindo porque eu tenho boas lembranças da época já que foi estudado e para mim, eu gostaria de reestudar, né? Mas também é uma insistência muito, assim, porque é uma outra compreensão da metodologia. Por isso que eu estou fazendo tanto sentido. Agora, depois esse desse, final então, nós vamos ter aí... mais uma Tá. com... Fala? Com os fatores Não, do eu ia desenvolvimento. falar que essa finalzinho agora, né? Você falando do jovem, da compreensão, aí a frase do começo da live, que não é o conteúdo, é a forma, ela ficou explicada de uma maneira que não... É o mais importante para vocês tirarem. A diferença entre a operação concreta e a operação abstrata é que a concreta trabalha com o conteúdo e a abstrata com a forma. E, portanto, uma pessoa operatória abstrata, que criou o método psicogenético, que era o Lauro, tinha que ser uma pedagogia da forma. O Lauro disse, pode botar qualquer conteúdo. Tanto é que na escola secundária moderna, ele coloca português. Ele dá exemplo de tudinho com português, porque ele era professor de português e de latim. Mas, quando ele fala no capítulo 22 e no capítulo 23, aí ele diz, pode estar qualquer conteúdo. Isso aqui que eu estou dizendo é a forma. Estou dando esse exemplo com... Eu não sei se ele diz isso especificamente, mas os exemplos todos que ele dá é com português, as fichas e tudo. Mas o que ele quis dizer no capítulo 22 e 23 é que esse livro todo é para dizer esta forma de educar uma criança e um adolescente. Porque o conteúdo pode ser português, pode ser matemática, pode ser história, pode ser geografia, pode ser ciência, pode ser qualquer um. Pode ser moralidade, pode ser o que for. Qualquer coisa que você botar, o importante é o formato do método psicogenético, né? Que são aquelas coisas que a gente até já discutiu, mas que provavelmente nos fatores do desenvolvimento a gente volte a discutir o método psicogenético. Eu acho que não deixa de estar sempre na nossa cabeça, porque é o que a gente trabalha, né? Mas o próximo livro eu ia propor, sem modéstia,
a gente estudar o fazer escola, a gestão de uma escola piagetiana. Eu acho que ali vai estar assim, quase tudo para formar nossos professores, formar donos de escola, coordenadores, educadores, gestores. É um livro sobre gestão, né? Tem todos os aspectos da gestão, e é um livro que eu gosto muito, porque eu acho que foi assim o livro mais maduro, né? Na minha carreira, ele foi o livro mais maduro, e o Conversas fica para depois, que é um livro só de texto sobre o que está acontecendo no mundo atual. Mas eu acho que o Fazer Escola abrange todos nós que estamos sempre nessas lives, né, que são professores, que possam querer um dia ser coordenadores, que podem um dia, sei lá, né, você vê a Sibéria era professora, de repente é dona de escola, né? Então, a vida dá muitas voltas, a gente nunca sabe. Então, eu acho que preparar vocês para compreender a dimensão da metodologia da escola e tudo, esse meu livro é importante. Então, sem modéstia, eu queria estudar ele. Se todos concordarem, será o nosso próximo livro. Já podem tirar xerox, pede a Patrícia para fazer cópia para todo mundo. Tem lá na escola um livro que pode ir tirando cópia para todo mundo, para quem quiser, claro, né? E a gente, então, depois da próxima live, a gente entra no Fazer Escola, que eu acho que vai interessar. Por exemplo, para quem faz psicologia, né? A Carla é mais ligada aí à psicologia, eu não sei quem mais aqui é da área específica da psicologia, mas tem todos os testes piagetianos, e a gente pode discutir a importância de saber esses testes, a importância de utilizar esses testes na conversa com a criança, né? Como é que você interroga as crianças, o medo que a gente tem de testar. Eu vejo até os nossos professores têm medo, eles acham que tem uma pergunta certa para eles fazerem para uma resposta certa das crianças. Não tem. Todos os testes piagetianos são conversas livres, que, pelo contrário, a criança, por exemplo, outro dia uma meninazinha fez uma coisa lá que eu e a Patrícia ficamos chocados. Ué, ela está checando uma hipótese, ela está colocando todas as possibilidades, né? O método experimental, o empírico, ela estava utilizando ali. Aí a gente foi perguntando a ela por que ela estava fazendo daquilo, porque eu tenho uma certeza que esse aqui é o menor. Ouvi isso, pronto, o teste está feito, né? Porque ela estava querendo exatamente saber qual era o menor, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior, para construir a série, né? Então, é muito interessante que a gente discutir esses testes. E lá tem os testes, lá a gente pode conversar muito sobre essa questão e tentar que todo mundo veja, compreenda, né, a dimensão do que é ser um coordenador, do que é ser um professor piagetiano ou lauriano, né? Ou do método psicogenético, né? Tá bom, gente? É maravilhoso esse livro. É muito. Então, pronto. É leve, Eu é espero que tenha, prático. eu espero que eu tenha conseguido passar aí um pouco das operações formais, mas eu vou dizer para vocês, viu? Vocês tiveram uma aula melhor do que a que eu tive, viu, queridas? Porque eu não teve isso, não. Eu tive que estudar todinho, fiz um resumo. Hoje eu vim de tarde correndo para casa para passar de 10 páginas para 3 páginas, para ser possível de eu falar aqui. Então, olha, vocês tiveram uma pessoa que estudou para dar essa aula, viu? Vocês Coisa boa é são ter professor bom. privilegiados, porque eu não tive esse privilégio. Eu Oxe! não sabia o que era Recife até ontem. Eu não sabia essa coisa toda das proposições, das combinatórias, tudo isso ficou mais claro na minha cabeça. Mas o de vocês também vai crescendo na medida que vai estudando, vai conversando com criança, conversem com as crianças, deixem as crianças falar, deixem eles falarem. Não ache que você tem nada para ensinar. O Lauro dizia, o professor não ensina. Não se ensina nada, gente. Você não tem nada para ensinar para menino. Tudo que você ensinar, ele joga no lixo, que ele não acha importante. A aprendizagem é uma construção individual do sujeito sobre o conhecimento. Então, deixa eles falar, escutem. Peguem uma caixa de bagunça e vejam o que eles estão conversando entre eles. Quando eles estiverem no material, o que eles estão conversando. Quando eles estiverem fazendo uma matriz, o que é que estão conversando.
Saber o que eles pensam é mais importante do que você dizer uma coisa que não vai ficar na memória deles. Tá bom?